E se eu te dissesse que você pode transformar completamente o seu dia em apenas 5 passos simples? E se eu te mostrasse que ter um dia abençoado não é questão de sorte, mas de escolha? Você já acordou com aquela sensação de que o dia vai ser ruim? Já sentiu que nada vai dar certo antes mesmo de começar? Ou talvez você esteja vivendo dias repetitivos, sem graça, sem propósito, sem bênção. Hoje eu vou te revelar os 5 passos bíblicos que vão transformar não apenas o seu dia, mas a sua vida inteira. E eu te garanto, se você aplicar esses passos a partir de amanhã, você nunca mais vai ter um dia comum. Mas eu preciso te avisar uma coisa importante. Esses 5 passos não são mágica, não são fórmulas instantâneas. São princípios poderosos que a Bíblia ensina e que, quando praticados com fé, abrem portas sobrenaturais de milagres na sua vida. E olha, eu vou te contar algo que vai te chocar. 90% dos cristãos conhecem esses passos, mas menos de 10% realmente praticam. E é por isso que tantas pessoas vivem vidas medíocres, sem bênção, sem milagres. Mas você que está aqui agora vai ser diferente. Porque nos próximos minutos você vai descobrir exatamente como aplicar cada passo de forma prática no seu dia a dia. Antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal Tempo com Deus, clica agora no botão de inscrever-se. Por quê? Porque eu publico conteúdos como esse todos os dias que vão revolucionar a sua vida espiritual. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E deixa o like agora. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a levar esse vídeo para mais pessoas que precisam dessa mensagem. Vamos espalhar bênção. Então prepara-se. Pega papel e caneta, porque você vai querer anotar cada um desses passos. E fica até o final, porque no 5º passo eu vou revelar o segredo que multiplica todas as bênçãos dos outros 4 passos. Vamos lá. O primeiro passo para ter um dia abençoado é: comece o dia em oração. E não estou falando de uma oraçãozinha rápida de 30 segundos. Estou falando de tempo real com Deus. Tempo de qualidade. Tempo de conexão profunda. Olha o que Marcos capítulo 1, versículo 35 diz sobre Jesus. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Você percebeu? Jesus, que era Deus em carne, acordava muito cedo quando ainda estava escuro para orar. Se o próprio Jesus precisava começar o dia em oração, quanto mais nós. E sabe por que a oração da manhã é tão poderosa? Porque é quando você define o tom do seu dia. É quando você coloca Deus em primeiro lugar antes de qualquer coisa. Pensa comigo. O que você faz quando acorda? Pega o celular para ver redes sociais? Já liga a televisão para ver notícias ruins? Já sai correndo para as obrigações? A maioria das pessoas começa o dia alimentando a mente com lixo, com negatividade, com preocupação, com ansiedade, e depois se perguntam por que o dia não dá certo. Mas quando você começa orando, você está dizendo: Deus, esse dia é teu, eu entrego nas tuas mãos. Vai comigo, guia-me, protege-me, abençoa-me. E olha que promessa linda em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Isso começa logo cedo, na primeira hora do dia. Agora você pode estar pensando: mas eu não tenho tempo para orar de manhã. Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem tempo para rolar o feed do Instagram por 30 minutos? Tem tempo para ver vídeos sem propósito? Então você tem tempo para orar. A questão não é falta de tempo, é falta de prioridade. E sabe o que acontece quando você prioriza a oração da manhã? Você entra numa frequência espiritual diferente. Você começa a perceber a voz de Deus durante o dia. Você começa a ter discernimento. Você começa a ver oportunidades que outros não veem. Deixa eu te dar um desafio prático agora. A partir de amanhã, acorda 15 minutos mais cedo. Só 15 minutos. E usa esse tempo para orar. Fala com Deus como você fala com um amigo. Agradece, pede, adora, louva. E eu profetizo sobre a tua vida. Se você fizer isso por 30 dias consecutivos, você vai ver a diferença radical nos seus dias.
Comenta aqui agora. Eu vou começar a orar todas as manhãs. Faz esse compromisso público, mas a oração da manhã é só o primeiro passo. Fica aqui comigo porque o segundo passo é crucial e muita gente esquece dele. O segundo passo para ter um dia abençoado é: alimente-se da palavra de Deus. E aqui vai uma verdade que pode doer, mas precisa ser dita. Você é aquilo que você come espiritualmente. Se você se alimenta de fofoca, vai viver uma vida de fofoca. Se você se alimenta de negatividade, vai viver uma vida negativa. Mas se você se alimenta da palavra, vai viver uma vida vitoriosa. Jesus disse em Mateus 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha que comparação poderosa. Assim como o teu corpo precisa de pão para sobreviver, a tua alma precisa da palavra para prosperar. E sabe qual é o problema? A maioria das pessoas passa mais tempo no TikTok do que na Bíblia. Passa mais tempo vendo séries do que meditando na palavra. E depois fica fraca espiritualmente, derrotada, sem fé, sem esperança. Mas olha na promessa de Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Você viu as promessas? Prosperar o caminho, agir com prudência. Tudo isso vem de meditar na palavra dia e noite. E meditar não é só ler correndo. Meditar é ruminar a palavra. É deixar ela entrar profundo na sua alma. É deixar ela transformar a sua mente. Romanos 12, versículo 2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovação do entendimento. É isso que a palavra faz. Ela reprograma a sua mente para pensar como Deus pensa. Agora, como fazer isso de forma prática? Primeiro, tenha um plano de leitura bíblica. Não fique abrindo a Bíblia aleatoriamente. Tenha um plano. Pode ser ler um capítulo por dia. Pode ser seguir um devocional. Pode ser estudar um livro da Bíblia por vez. Segundo, escolha um versículo do dia e memorize. Escreve num papel, cola no espelho do banheiro, coloca como papel de parede do celular. Durante o dia, repete esse versículo várias vezes. Terceiro, aplique o que você lê. Não adianta ler Tiago 1, 22, que diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, e não praticar. A palavra só tem poder quando é vivida. E sabe o que acontece quando você alimenta a tua alma com a palavra todos os dias? Você começa a ter sabedoria sobrenatural. Você começa a tomar decisões certas. Você começa a falar as palavras certas. Você começa a agir de forma que agrada a Deus. Salmo 119, versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra é luz, ela ilumina o caminho. E quem anda na luz não tropeça, não cai, não se perde. Deixa eu te fazer outra pergunta. Quanto tempo por dia você dedica à leitura da Bíblia? 5 minutos? 10 minutos? Nada. Se você não está lendo a Bíblia diariamente, não reclame que sua vida não tem direção. Não reclame que você não sente a presença de Deus, porque Deus fala através da palavra. Se inscreve no canal agora, se ainda não é inscrito, porque aqui a gente leva a palavra a sério e ativa o sininho. E fica aqui porque o terceiro passo é sobre algo que a maioria dos cristãos não faz, mas que é fundamental para um dia abençoado. O terceiro passo para ter um dia abençoado é: pratique a gratidão constantemente. E eu vou te dizer uma verdade que vai revolucionar a tua vida. Gratidão atrai bênção. Você sabia que a ingratidão bloqueia as bênçãos de Deus? Você sabia que reclamar afasta a provisão divina? Mas agradecer multiplica as bênçãos. Olha o que 1 Tessalonicenses 5, versículo 18 diz: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Não é só nas coisas boas. É em tudo, nas alegrias e nas tristezas, nas vitórias e nas derrotas, na fartura e na escassez. Mas como eu vou agradecer quando está tudo dando errado? Porque você está olhando com os olhos naturais,
Mas Deus está trabalhando no espiritual. Romanos 8:28 diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até aquilo que parece ruim, está sendo usado por Deus para o teu bem. Então agradeça. E sabe o que a gratidão faz? Ela muda o teu foco. Em vez de você ficar olhando para o que falta, você passa a ver o que você já tem. E quando você reconhece o que já tem, Deus te dá mais. Jesus ensinou isso claramente em Mateus 25, versículo 29. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Quem tem gratidão recebe mais. Quem não tem gratidão perde até o que tem. Olha o exemplo dos 10 leprosos em Lucas 17. Jesus curou 10, mas só um voltou para agradecer. E Jesus perguntou: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Quantos cristãos são assim? Recebem bênçãos de Deus, mas nunca agradecem. Pedem, 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 mas não agradecem. E sabe o que aconteceu com aquele um que voltou para agradecer? Jesus disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele recebeu algo além da cura física. Recebeu salvação. A gratidão multiplica as bênçãos. Agora, como praticar gratidão de forma prática no seu dia? Primeiro, comece o dia agradecendo. Antes mesmo de levantar da cama, agradeça por mais um dia de vida. Agradeça pelo ar que você respira. Agradeça pela sua família. Agradeça pelas oportunidades. Segundo, tenha um diário de gratidão. Todo dia escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo simples: um sorriso, uma refeição, um abraço. Isso treina a sua mente para ver as bênçãos. Terceiro, agradeça em voz alta durante o dia. Quando algo bom acontecer, não guarda para você. Fala: Obrigado, Senhor. Agradeça publicamente. E quarto, agradeça antes de receber. Essa é a fé que move montanhas. Jesus agradeceu a Deus antes de ressuscitar Lázaro. Ele disse em João 11:41, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Quando você agradece antes, você está demonstrando fé de que Deus vai fazer. Deixa eu te fazer um desafio. Durante 7 dias, quando você acordar, fale em voz alta 10 coisas pelas quais você é grato. E observe a transformação na sua vida. Comenta aqui: eu vou praticar a gratidão. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. E fica aqui porque o quarto passo envolve algo que muitos cristãos negligenciam, mas que a Bíblia ordena claramente. O quarto passo para ter um dia abençoado é: mantenha-se em jejum e vigilância espiritual. E antes que você pense: ai não, jejum, escuta o que eu vou te dizer. Jejum não é religiosidade. Jejum é arma espiritual. Jesus não disse se vocês jejuarem. Ele disse quando jejuarem. Olha em Mateus 6, versículo 16. E quando jejuardes? Jesus esperava que seus discípulos jejuassem. Era parte normal da vida cristã. E por que o jejum é tão poderoso? Porque ele quebra fortalezas espirituais. Ele abre portas que estavam fechadas. Ele traz revelações que você não conseguiria ter de outra forma. Em Mateus 17, versículo 21, Jesus disse sobre um tipo de demônio: Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Tem coisas que só saem com jejum. Tem bênçãos que só vêm com jejum. Tem milagres que só acontecem quando você jejua. E olha os exemplos bíblicos. Moisés jejuou 40 dias e recebeu a lei. Elias jejuou e teve um encontro poderoso com Deus. Esther jejuou e salvou todo o povo judeu. Daniel jejuou e recebeu revelações proféticas. Jesus jejuou e venceu o diabo no deserto. O jejum te coloca numa dimensão espiritual diferente. Mas muita gente tem medo de jejuar. Vou passar fome. Vou ficar fraco. Tenho problemas de saúde. Escuta, jejum não é para te matar. É para te fortalecer espiritualmente. E existem vários tipos de jejum. Tem o jejum total, sem comida e sem água, mas só por períodos curtos e com cuidado. Tem o jejum normal, sem comida, mas com água. Tem o jejum parcial, como o de Daniel, que só comia legumes e bebia água. Você pode fazer um jejum de uma refeição por dia. Pode pular o café da manhã e usar esse tempo para orar.
Pode fazer um jejum de redes sociais. Pode fazer um jejum de televisão. O importante não é o que você jejua, mas por que você jejua. É para se aproximar de Deus. É para quebrar o domínio da carne sobre o espírito. É para buscar a face do Senhor com intensidade. Isaías 58, versículos 6 a 8 fala sobre o jejum que Deus escolheu. E olha as promessas: soltar as ligaduras da impiedade, romper as cadeias do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, repartir o pão com o faminto. A tua luz nascerá nas trevas, a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá diante de ti. São promessas incríveis para quem jejua do jeito certo. E junto com o jejum vem a vigilância espiritual. 1 Pedro 5, versículo 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você precisa estar alerta. O inimigo não dorme. Ele está procurando brechas na tua vida para atacar. Como vigiar espiritualmente? Primeiro, cuidado com o que você vê. Não encha os teus olhos de imundície. Não assista a coisas que entristecem o Espírito Santo. Segundo, cuidado com o que você ouve. Não fique ouvindo músicas que glorificam pecado. Não fique ouvindo fofocas e maledicências. Terceiro, cuidado com as companhias. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. E quarto, ore sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Isso significa viver em constante comunhão com Deus. Comenta aqui agora: eu vou jejuar e vigiar. E não esquece de dar o like. E prepara-se, porque o quinto passo é o mais poderoso de todos. É o que multiplica todos os outros. Fica até o final. E chegamos ao quinto e último passo para ter um dia abençoado. Viva em fé e expectativa de milagres. E esse passo é o que diferencia quem vive uma vida comum de quem vive uma vida sobrenatural. Olha o que Hebreus 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível, não é difícil. É impossível agradar a Deus. E olha a segunda parte. Deus é galardoador. Ele recompensa quem o busca, mas só se você crer. A fé não é esperança vaga, não é torcida, não é vamos ver se dá certo. Fé é certeza, é convicção, é ter a garantia das coisas que não se veem. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E sabe por que a maioria das pessoas não vê milagres? Porque elas não esperam milagres. Elas vivem na dúvida, na incredulidade, no pessimismo. Mas Jesus disse em Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê. Tudo, não algumas coisas, não só coisas pequenas. Tudo é possível quando você tem fé. E olha o poder da expectativa em Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Você viu? Crede que o recebereis. É no tempo presente. Você precisa crer que já recebeu, mesmo antes de ver com os olhos naturais. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que abre o mar vermelho. Essa é a fé que faz muros caírem. Essa é a fé que ressuscita mortos. Mas como viver em fé constante? Primeiro, confesse com a boca. Provérbios 18, versículo 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Pare de falar. Não vou conseguir. Está muito difícil. Eu não tenho capacidade. E comece a decretar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo coopera para o meu bem. Eu sou mais que vencedor. Segundo, visualize o milagre. Veja com os olhos da fé. Abraão não olhou para o seu corpo já velho, mas creu na promessa de Deus. Terceiro, haja como se já tivesse recebido. Se você está orando por um emprego, prepara o currículo. Se está orando por cura, levanta da cama. Se está orando por um milagre financeiro, dá graças pela provisão. E quarto, persevere na fé. Não desista na primeira dificuldade.
Lucas 18, versículo 1, diz que devemos orar sempre e nunca desfalecer. Olha o exemplo da mulher cananeia em Mateus 15. Jesus até testou a fé dela, mas ela insistiu. E no final Jesus disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. A fé dela moveu Jesus. E sabe qual é o segredo? Viver em expectativa constante. Acorda esperando um milagre. Vai trabalhar esperando um milagre. Vai dormir esperando um milagre. Porque o nosso Deus é Deus de milagres. E quando você junta os 5 passos, oração, palavra, gratidão, jejum e fé, você cria uma atmosfera sobrenatural ao teu redor. Você passa a viver numa dimensão onde os milagres se tornam comuns, onde as portas se abrem sobrenaturalmente, onde as bênçãos te perseguem. Comenta aqui agora: eu creio em milagres, e eu vou orar por cada pessoa que comentar. Então vamos recapitular os 5 passos para ter um dia abençoado. Passo 1. Comece o dia em oração. Conecta você com Deus desde o início. Passo 2. Alimente-se da palavra. Renova a tua mente e te dá direção. Passo 3. Pratique a gratidão. Multiplica as bênçãos e atrai provisão. Passo 4. Jejue e vigie. Quebra fortalezas e te mantém alerta espiritualmente. Passo 5. Viva em fé e expectativa. Abre portas sobrenaturais de milagres. Esses não são passos complicados. São passos simples, mas a maioria não faz. E é por isso que a maioria vive vidas comuns, sem bênção, sem milagres, sem propósito. Mas você vai ser diferente. A partir de amanhã, você vai aplicar esses 5 passos, e eu profetizo sobre a tua vida. Os teus dias nunca mais serão os mesmos. Agora eu quero te fazer um convite. Se você quer realmente ter dias abençoados, se você quer viver na plenitude do que Deus tem para você, inscreve-se neste canal agora. Clica no botão de inscrever-se, ativa o sininho, porque todos os dias eu trago conteúdos que vão fortalecer a tua fé e transformar a tua vida. E deixa um amém bem forte nos comentários. Escreve: eu vou ter dias abençoados. Isso cria uma corrente de fé. Compartilha esse vídeo com a tua família, com teus amigos, com tua célula, com tua igreja. Vamos espalhar esses princípios. Vamos ajudar mais pessoas a viverem dias abençoados. E me conta nos comentários: qual desses 5 passos você já pratica? E qual você precisa começar a praticar? Eu leio todos os comentários e vou estar orando por cada um de vocês. E olha, se esse vídeo abençoou a tua vida, não esquece de dar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e levar essa mensagem para mais pessoas. Eu quero orar por você agora. Então coloca a mão no coração e vamos orar juntos. Pai amado, eu oro por cada pessoa que assistiu este vídeo até aqui. Senhor, que a partir de amanhã, os dias dela sejam transformados. Que ela acorde com propósito, com alegria, com expectativa de milagres. Senhor, dá força para ela praticar esses 5 passos. Ajuda ela a ser disciplinada na oração, fiel na leitura da palavra, constante na gratidão, comprometida com o jejum e ousada na fé. E eu decreto: dias de bênção, dias de vitória, dias de milagres sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Fica na paz do Senhor. Um forte abraço. E até o próximo vídeo aqui no canal Tempo com Deus. Lembra, inscreve-se, ativa o sininho, deixa o like e compartilha. Que Deus te abençoe grandemente. Tchau, tchau.